Um Airbus A321 está cruzando suavemente os céus da Europa de uma forma que parece completamente normal. Mas lá dentro, seus pilotos estão trabalhando freneticamente para tentar manter o nariz da aeronave acima do horizonte, enquanto o próprio sistema, que deveria mantê-los seguros, agora está lutando contra eles. Se você acompanha meu canal regularmente, talvez já conheça as histórias dos dois acidentes com o Boeing 737 MAX, que ocorreram no final de 2018 e início de 2019. Em ambos os casos, um sensor de ângulo de ataque travado ativou incorretamente um sistema de proteção recém-instalado, que acabou levando ambas as aeronaves ao solo. E você provavelmente pensou que esse era um problema completamente exclusivo do 737 MAX. Bem, na verdade, isso não é totalmente verdade, como os dois pilotos da Lufthansa desta história estavam prestes a descobrir, quase 4 anos antes do primeiro acidente com o MAX acontecer. No dia 4 de novembro de 2014, a aeronave que se tornaria a do incidente, registrada como Delta Alpha India Delta Papa, pousou normalmente em Bilbao, Espanha, e foi então deixada durante a noite, antes do voo de retorno planejado para Munique na manhã seguinte. Agora, não houve nenhum problema técnico no voo de chegada, nem qualquer outra coisa digna de relato. Então, quando a tripulação da Lufthansa, que faria o voo da manhã, retornou ao aeroporto, nada no material de briefing deles sugeria que esse voo seria diferente dos demais. O tempo estava nublado, com previsão de gelo moderado entre 10.000 e 17.000 pés, além de alguns ventos fortes em altitude, podendo causar turbulência em alguns momentos. Mas fora isso, tudo parecia padrão para esse final de outono. O comandante fez o briefing dos 4 comissários, como de costume, e com o copiloto seguiram até a aeronave para prepará-la para a partida. O comandante tinha 52 anos na época e era muito experiente. Ele voava comercialmente desde 1988 e acumulava uma experiência impressionante de 16.438 horas de voo, das quais a grande maioria, pouco menos de 12.500 horas, havia sido voada em aeronaves da família Airbus A320. O copiloto tinha 35 anos e voava desde 2006. Naquela época, ele também era muito experiente, com 6.473 horas de voo totais, das quais cerca de 5.200 horas haviam sido voadas nesta aeronave. Assim, ambos os pilotos devem ser vistos como bem familiarizados com a aeronave, e essa experiência seria logo testada. Como parte da preparação, os dois pilotos decidiram que o copiloto seria quem efetivamente pilotaria a aeronave no trecho até Munique, com o comandante fazendo o monitoramento, o que significava que o comandante logo saiu para fazer a inspeção externa, onde não notou nada fora do comum. Assim que os 103 passageiros embarcaram, as portas logo foram fechadas e o reluzente Airbus A321 começou a taxiar para a decolagem com um total de 109 pessoas a bordo. Agora, não houve relatos de atrasos durante o taxiamento. Então, às 7 horas e 48 minutos, horário local, o copiloto moveu as alavancas de empuxo para a posição toga e a aeronave começou a acelerar pela pista para uma decolagem completamente normal. Eles seguiram para nordeste em direção ao espaço aéreo francês para o voo planejado de cerca de 2 horas. Agora, como parte dessa subida, a aeronave logo entrou naquelas nuvens densas e começou a encontrar aquela formação moderada de gelo que a previsão havia mencionado. Todos os procedimentos foram seguidos, e o sistema de degelo e aquecimento das sondas indicava funcionamento conforme projetado. Mas algo agora estava silenciosamente começando a dar errado, e para entender exatamente como e por que isso teria um impacto tão dramático, eu agora preciso fazer uma explicação técnica bastante detalhada, além de abordar um pouco de aerodinâmica. Então preste atenção aqui, porque isso é absolutamente fascinante. Como você provavelmente sabe, todas as aeronaves modernas da Airbus são controladas por meio do que é conhecido como sistema Fly-by-Wire. Isso significa que os comandos do piloto
são convertidos por sensores em sinais elétricos. Esses sinais passam por um computador antes de serem enviados aos atuadores hidráulicos das superfícies de comando de voo. É por isso que é chamado de fly-by-wire, porque os comandos do piloto são transferidos eletronicamente por fios, em vez de mecanicamente por cabos, polias e hastes de comando. Agora, o fly-by-wire não é uma tecnologia nova. Os militares usam essa tecnologia desde pelo menos 1957, e o primeiro avião comercial a ser equipado com ela foi, na verdade, o Concorde em 1969. Com o poder de computação atual, o fly-by-wire deixou de ser uma forma exótica de controlar aeronaves. Basicamente, ele permite que equipamentos pesados como hastes de controle, polias e cabos sejam removidos, economizando assim muito peso. O interessante é que isso também permite grande liberdade no projeto e controle da aeronave. Para ilustrar o potencial do fly-by-wire, considere o bombardeiro asa voadora B-2. Para mantê-lo o mais furtivo possível, ele não possui estabilizador vertical e isso o torna inerentemente instável. Isso significa que, sem as centenas de microajustes feitos a cada segundo pelo sistema fly-by-wire, com redundância quádrupla, ele seria totalmente incontrolável para um piloto humano. Mas, na verdade, essa instabilidade nem é percebida pela tripulação. Na verdade, pilotos que já voaram nele dizem que o B-2 é surpreendentemente fácil de pilotar e que a aeronave responde suavemente até mesmo a pequenos comandos. Características que são uma ilusão criada inteiramente por aquele sistema computadorizado fly-by-wire. Agora, é claro, aeronaves de transporte comercial que utilizam sistemas fly-by-wire não são inerentemente instáveis. Por exemplo, mesmo que os computadores de voo de um Airbus A320 falhem, um modo de backup ainda permite controle total da aeronave. Quando o A320 foi introduzido em 1988, ele foi a primeira aeronave comercial do mundo com sistema fly-by-wire digital e a primeira a apresentar o manche lateral. Então, você pode presumir que fly-by-wire e manche lateral sempre andam juntos, mas isso não é necessariamente verdade. Na verdade, o Boeing 777 e o 787 possuem manche convencional, mas também são equipados com um sistema fly-by-wire totalmente digital. E embora isso possa sugerir que há pouca diferença entre os projetos da Airbus e da Boeing, eu garanto a você, definitivamente existe. E uma das principais diferenças é o feedback aerodinâmico, ou melhor, a ausência dele nos manches laterais da Airbus. Agora deixe-me explicar por que o feedback é tão importante. Em altas velocidades, os comandos de uma aeronave convencional parecem mais pesados, enquanto em baixas velocidades ficam mais leves e fáceis de mover. Esse parâmetro é muito importante para nós pilotos. Na verdade, é tão importante que um sistema de sensação artificial foi incorporado aos comandos de voo dos jatos convencionais com sistemas hidráulicos potentes. Veja, com 3.000 psi de pressão hidráulica movimentando as superfícies aerodinâmicas, não haveria nenhum feedback natural das cargas aerodinâmicas. A hidráulica é simplesmente poderosa demais. Então, em vez disso, esse feedback é criado com a ajuda de unidades de sensação artificial que usam molas ou mecanismos acionados hidraulicamente para fazer com que os comandos fiquem diferentes ou mais leves, dependendo da velocidade indicada em que a aeronave está voando. Isso é importante, pois um comando brusco em alta velocidade pode causar uma manobra severa, sobrecarregar a estrutura da aeronave e ser muito perigoso para todos a bordo. Ou deixe-me te dar outro exemplo, na verdade. Imagine dirigir um carro moderno com direção hidráulica em uma rodovia. Em altas velocidades, a direção é projetada para ficar mais pesada, enquanto ao estacionar, ela fica leve, facilitando as manobras em espaços apertados. Esse é basicamente o tipo de feedback que um piloto recebe do mecanismo de sensação artificial também. Agora, substitua o volante do seu carro por um manche semelhante aos encontrados em consoles de videogame. Ele teria uma mola de centralização e seria tão fácil de manusear em alta velocidade na estrada quanto ao dirigir devagar. Isso, obviamente, tornaria muito confortável
ao estacionar em uma vaga apertada, mas se você fosse atingido por uma rajada de vento na estrada em alta velocidade, seria necessário fazer apenas um ajuste minúsculo com precisão cirúrgica. Caso contrário, você poderia facilmente perder o controle e começar a zigue-zaguear descontroladamente. E isso, basicamente, exigiria a coordenação motora de um piloto de porta-aviões, o que não seria o ideal para seus deslocamentos diários. Certo? Mesmo assim, esse manche lateral foi exatamente o que a Airbus instalou no primeiro Airbus A320, há quase 40 anos, e continuou a instalar em todas as aeronaves seguintes. Então, como isso funciona? Bem, a resposta está na liberdade que a tecnologia fly-by-wire proporciona. Os movimentos feitos no manche lateral são inicialmente interpretados pelos computadores de voo, conforme regras do software, antes de serem enviados às superfícies de controle. Isso significa que o mesmo comando no manche lateral gera diferentes quantidades e velocidades de deflexão das superfícies de controle, conforme a velocidade do ar, eliminando a necessidade de resistência artificial no manche. Está comigo? Os computadores da aeronave basicamente vão garantir que a aeronave reaja conforme a intenção do piloto, não importa qual seja a velocidade do ar. Como mencionei anteriormente, quando o Airbus A320 foi lançado em 1988, esse projeto foi considerado revolucionário, e muita gente ficou impressionada com o visual futurista do cockpit, com um espaço vazio e uma mesinha com uma toalha em cima, onde antes ficavam a coluna de controle e o manche, assim como por ser quase todo controlado por computador, o que fez muitos ignorarem outro elemento inovador, o conceito de estabilidade da trajetória de voo. Agora, isso também era algo que nunca tinha sido usado antes em aeronaves comerciais, e o caminho que a Airbus escolheu com esse projeto acabaria levando à história que estou prestes a contar para você. Então, o que é isso afinal? Bem, um sistema de controle de voo, baseado na estabilidade da trajetória de voo, é projetado para manter uma trajetória de voo em 1G. 1G é a chamada aceleração gravitacional. Então, se você está sentado em uma aeronave durante um voo nivelado e suave e não sente nenhum movimento, isso indica que você está em uma trajetória de voo de 1G. Se os pilotos quiserem subir, por exemplo, eles vão puxar o manche para trás. O computador vai analisar o comando e traduzi-lo em movimento dos profundores e do estabilizador horizontal, introduzindo uma pequena quantidade de aceleração vertical positiva e saindo da condição de 1G. Isso é chamado de aumento da carga G e vai durar enquanto o manche estiver sendo puxado para trás. A aeronave então vai arfar levemente, o sistema automático de potência vai aumentar o empuxo e você pode sentir uma leve aceleração vertical. Mas assim que o piloto soltar o manche, a aeronave vai retornar à sua trajetória de voo de 1G, só que desta vez estará subindo. Para interromper a subida e nivelar o voo, o piloto deve empurrar o manche lateral para frente. Isso introduz leve aceleração negativa, fazendo o sistema automático de potência reduzir a potência e nivelar a aeronave. Soltar o manche novamente retoma a trajetória de voo de 1G em voo nivelado, de acordo com a lei de controle fly-by-wire, que a Airbus chama de lei normal. Então, basicamente, o que o manche lateral fará é informar ao computador para acelerar a aeronave em uma determinada direção, e ao soltá-lo, manterá essa nova direção. Aponte e voe. Agora, embora isso possa não parecer significativo, esse método de controle é fundamentalmente diferente daquele das aeronaves convencionais normais. Essas, normalmente, são estáveis em velocidade e não estáveis em trajetória de voo. E isso significa que a aeronave tende a manter a velocidade para a qual foi compensada. A velocidade depende da posição do estabilizador horizontal, móvel e presente na maioria dos jatos comerciais. O piloto pode ajustá-lo com os interruptores de compensação, movendo-o para cima ou para baixo. A posição resultante do estabilizador basicamente determina a velocidade em que a aeronave irá voar se o piloto soltar os comandos com o profundor na posição neutra. Então, quando você está voando uma aeronave convencional estável em velocidade, compensada para uma determinada velocidade, com uma potência que mantém o voo nivelado,
Se você puxar o manche para trás, sem aumentar o empuxo, o nariz vai subir e a aeronave começará a subir, fazendo com que ela perca cada vez mais velocidade. No momento em que você tira as mãos dos controles ou deixa de puxar o manche, o nariz começará a descer novamente. A aeronave descerá, tentará retomar a velocidade compensada e se estabilizará perto da altitude anterior. Assim, se o piloto não continuar puxando ativamente, a aeronave normalmente não estola só porque puxou o manche uma vez. Em outras palavras, para forçar a aeronave a subir sem aumentar o empuxo, o piloto deve puxar o manche com mais força, ou usar o interruptor de compensador no manche para ajustar o estabilizador a uma velocidade menor. Só então, as forças de controle permaneceriam as mesmas em vez de aumentar, e as aeronaves são construídas exatamente assim para desencorajar o piloto de forçar a aeronave a entrar em stall, de forma não intencional. Se os pilotos continuarem puxando o manche sem aumentar o empuxo, a velocidade seguirá caindo. O stick shaker será acionado em algum momento, junto com outros avisos de stall iminente, e em alguns projetos, isso é seguido até mesmo por um stick pusher, que ativamente baixa o nariz da aeronave. Mas o ponto realmente crucial aqui é que cabe aos pilotos decidir se isso vai acontecer. Eles podem levar a aeronave a um stall se assim desejarem. Então, em vez de tirar completamente o piloto do controle, o sistema convencional apenas desencoraja certas manobras. Agora, essa característica de segurança obviamente não exige um sistema fly-by-wire, já que é uma característica aerodinâmica e, por isso, já estava presente em jatos antigos, como o Boeing 737 e o 727, por exemplo. Mas agora vamos puxar uma aeronave com trajetória de voo estável, com um manche lateral com mola e sem retorno de esforço, para uma subida sem aumentar o empuxo. Com o seu comando, agora você vai ordenar uma trajetória de subida, independentemente da velocidade indicada. No fim, por trás da estabilidade de trajetória de voo, ainda existe uma aeronave que tende a manter a velocidade e que também precisa ser compensada. Mas no Airbus, isso será feito automaticamente. Então, se você soltar o manche, o nariz não vai baixar. Em vez disso, a aeronave simplesmente continuará subindo. O Airbus A320 também possui rodas de compensador, mas elas se movem automaticamente, pois não é possível anular o compensador automático na lei de controle normal. Se não aumentar o empuxo, poderia teoricamente voar a aeronave direto para uma estolagem usando o compensador automático. Na realidade, porém, existe um sistema de proteções que foi incorporado ao sistema justamente para evitar que isso aconteça. Mas, ao contrário da Boeing, a Airbus decidiu usar as chamadas proteções rígidas, que os pilotos não podem anular. Então, aqui chegamos a uma encruzilhada chamada filosofia de controle das modernas aeronaves comerciais a jato. A Boeing ajuda os pilotos a permanecerem dentro dos limites da aeronave, mas, em última análise, ainda concede a eles o privilégio da decisão final, mesmo em suas aeronaves com comando fly-by-wire. Mas a Airbus, por outro lado, mantém os pilotos afastados desses limites ao retirar esse privilégio. Os engenheiros da Airbus queriam criar uma aeronave onde os pilotos não pudessem exceder o ângulo de inclinação, a velocidade máxima ou entrar em stall, independentemente do esforço. Para isso, projetaram limites rígidos no software de controle de voo. Basicamente, para tentar construir uma aeronave inafundável, é aí que o manche lateral com mola, a estabilidade da trajetória de voo e as proteções rígidas se unem. Agora, enquanto era relativamente fácil evitar excesso de velocidade ou inclinação excessiva, evitar uma estolagem acabou sendo uma questão completamente diferente. Então, foi aqui que os engenheiros da Airbus apresentaram seu grande trunfo: o sistema de proteção de alto ângulo de ataque. Este é o sistema de proteção mais complexo que os engenheiros da Airbus já projetaram e, supostamente, torna a aeronave impossível de entrar em estolagem sob circunstâncias normais. Agora, para construir uma aeronave impossível de entrar em estolagem, é necessário impedir que ela exceda seu ângulo de ataque máximo em qualquer situação de voo. Então,
Agora precisamos saber o que é isso. O ângulo de ataque, também conhecido como AOA ou simplesmente alfa, refere-se ao ângulo entre a linha de corda da asa e a direção do ar que atinge o bordo de ataque da asa. Basicamente, é uma medida de quanto a asa está inclinada em relação ao fluxo de ar, e se esse ângulo aumentar, a sustentação e o arrasto continuarão aumentando até que a asa atinja um ângulo que a Airbus chama de alfa máximo. Nesse ponto, as asas estão produzindo sustentação máxima, e além disso, o ar que flui sobre a parte superior da asa não terá energia suficiente para continuar seguindo a superfície curva, o que fará com que o fluxo de ar se desprenda e se torne turbulento. A sustentação vai colapsar, o arrasto vai aumentar rapidamente e as asas entrarão em stall. O ângulo em que isso acontece é chamado de ângulo de ataque de stall e, enquanto ele é mais ou menos constante em aeronaves leves, ele é variável em jatos, porque eles voam em velocidades muito maiores e em altitudes mais elevadas, onde o ar é muito mais frio. Para uma asa limpa, sem slats ou flaps, o ângulo de ataque de stall em altitudes elevadas depende da velocidade da aeronave em relação ao som, ou seja, do número de Mach. Por exemplo, Mach 0,8 significa 80% da velocidade do som, e à medida que o número de Mach aumenta, como acontece quando a temperatura externa diminui, já que ele é inversamente correlacionado com a temperatura, o ângulo de ataque em que a asa realmente entrará em stall diminui significativamente. Então, como regra geral, durante uma subida, o ângulo de ataque de stall vai ficando cada vez menor quanto mais alto você sobe, pois a temperatura diminui com a altitude e, consequentemente, o número de Mach aumenta. Lembre-se disso. Lembra como subimos uma aeronave estável em voo, com motores em marcha lenta, puxando o nariz para cima e aumentando o ângulo de ataque? Bem, conforme o nariz sobe, a velocidade do ar diminui e a aeronave perde energia. Sem proteção, acabaria entrando em stall. Mas em um Airbus, em um certo ângulo de ataque, que a Airbus chama de alfa prot, ou proteção, que é próximo do alfa max, os computadores de controle de voo vão mudar repentinamente a lei de controle no eixo de arfagem. Agora, isso é importante, porque se os pilotos moverem o manche agora, eles não vão mais controlar a trajetória de voo, mas sim o ângulo de ataque. Se nenhum comando for feito, ou se o manche for solto, a aeronave vai simplesmente permanecer no ângulo correspondente ao alfa prot, que ainda está a uma distância segura do alfa max, independentemente de isso resultar em subida ou descida, o que também vale a pena lembrar aqui. Além disso, se a velocidade estiver abaixo de certo limite, o sistema de empuxo automático será ativado, elevando o empuxo dos motores ao máximo. A Airbus chama isso de modo alpha floor, e se os pilotos continuarem puxando o manche até o máximo, então a lei de controle permitirá que o ângulo de ataque aumente até o alfa max, mas não além disso. Lembre-se, esse é o ângulo de ataque onde a máxima sustentação possível está sendo gerada. Tudo isso significa que, com as alavancas de empuxo totalmente avançadas e o manche totalmente puxado para trás, a lei de controle normal vai garantir a máxima sustentação que a aeronave pode gerar, sem nunca entrar em stall. Este é um sistema de proteção inteligente por diversos motivos. Isso não só impede que o piloto coloque a aeronave em stall inadvertidamente, como também permite que ele acesse a capacidade máxima de sustentação da aeronave sempre que necessário, sem exigir muito raciocínio ou esforço de manuseio. Em caso de cisalhamento do vento, ao atravessar uma forte corrente descendente, as alavancas de empuxo devem ser totalmente avançadas, e a aeronave pilotada com ângulo de ataque próximo ao de stall, onde ocorre a máxima sustentação. Em uma aeronave convencional, como o Boeing 737, que eu piloto, você precisaria seguir cuidadosamente a barra horizontal do diretor de voo, fazendo comandos precisos nos controles e tomando cuidado para não colocar a aeronave em stall. E em um Airbus, você inicialmente faria a mesma coisa, mas, se isso não for suficiente, tudo o que você realmente precisa fazer é puxar o manche lateral até o batente traseiro, garantindo que você tenha empuxo total. A proteção de alto ângulo de ataque
vai então assegurar que a máxima sustentação seja obtida das asas sem nunca entrar em stall. Então, a história que vou contar agora não tem a intenção de diminuir o quão bom esse sistema realmente é, mas o fato é que também vivemos no mundo real, onde bênçãos às vezes têm efeitos colaterais. Então, agora que você provavelmente entende todas as complexidades desse sistema, vamos voltar ao voo. Quando o voo 1829 da Lufthansa se aproximava de 30 mil pés, os controladores de tráfego aéreo autorizaram a aeronave a virar em direção a um ponto de navegação chamado LATEC. Quando o piloto automático iniciou a curva, o comandante percebeu algo incomum na escala de velocidade do display primário de voo. Veja, na parte inferior da escala de velocidade, uma faixa vermelha indica a velocidade do ângulo de ataque máximo. E isso é seguido por uma faixa preta e âmbar marcando a velocidade de proteção alfa. Lembre-se, essa era a velocidade na qual o componente de arfagem da lei normal mudaria e o manche passaria a comandar o ângulo de ataque em vez de trajetórias de voo de 1G. Por fim, a faixa âmbar no topo indica a VLS, que é a menor velocidade selecionável ou a velocidade mínima a que se pode comandar a aeronave em uma situação normal. Durante o voo, é comum a faixa preta e âmbar do Alpha Prot oscilar na escala de velocidade, pois mudanças na sustentação alteram o ângulo de ataque. Então, quando a Lufthansa 1829 fez a curva em direção a LATEC às 8 horas e 3 minutos, era esperado algum movimento, já que as asas precisam fornecer um pouco mais de sustentação durante uma curva. Mas o comandante também percebeu uma elevação incomumente grande da faixa, aproximando-a perigosamente da velocidade real da aeronave. O copiloto, que estava pilotando a aeronave, também percebeu o mesmo e, por isso, reduziu a razão de descida para cerca de 500 pés por minuto, esperando que, ao fazer isso, a aeronave acelerasse um pouco e se afastasse do Alpha Prot. Quando não funcionou, ele desligou o piloto automático e empurrou suavemente o manche para baixar manualmente o nariz da aeronave. E, para seu horror e surpresa, isso fez com que a aeronave arfasse violentamente para frente. Ele tentou reverter isso, puxando o manche para trás, até 3/4 do curso, mas a atitude de nariz para baixo continuou aumentando para menos 3,5 graus, causando uma razão de descida de quase 4.000 pés por minuto, que na verdade não difere muito do valor esperado em uma descida de emergência. Após 45 segundos, tentando conter essa misteriosa tendência de baixar o nariz, o primeiro oficial avisou ao comandante que não podia parar a descida. Então, o comandante assumiu o controle da aeronave. Ele então puxou seu manche totalmente para trás até o limite mecânico, e ao fazer isso, finalmente conseguiu interromper a razão de descida, e a aeronave nivelou a aproximadamente 27.000 pés. Mas essa situação ainda estava longe de terminar. O comandante ainda precisava puxar seu manche para trás até cerca de 50% do curso total, apenas para manter o voo nivelado. O piloto automático e o compensador automático de arfagem não funcionavam. Então, essa aeronave agora estava quase fora de controle, e não havia indicação do motivo pelo qual isso estava acontecendo. Então, os pilotos começaram a consultar seus manuais de referência rápida para verificar se os valores de arfagem e potência correspondiam à velocidade indicada em seus visores principais de voo, porque eles pensaram que talvez estivessem enfrentando algum tipo de situação de velocidade não confiável. Mas quando eles conferiram com as tabelas, os valores indicados acabaram batendo com o que o QRH dizia que eles deveriam ter. Então, rapidamente, descartaram a velocidade indicada como um problema. E como agora não havia mais nenhum outro aviso para orientá-los, eles tiveram que aceitar que o QRH não seria mais útil. Isso era algo novo e algo que não era tão fácil de entender. Então a próxima coisa que eles fizeram foi reiniciar os 2 computadores de aumento de voo, ou FACs, que fazem parte do sistema Fly-by-Wire, na esperança de que isso reiniciasse o que quer que estivesse acontecendo, mas não adiantou nada. Às 8 horas, 11 minutos e 12 segundos, 8 minutos após a curva, em direção a LATEC, o sistema ACARS da aeronave
enviou uma mensagem automática via datalink para o departamento de manutenção da Lufthansa. Ela incluía vários parâmetros, como os valores de ângulo de ataque usados pelos 3 ADRs ou computadores de dados de ar. E cerca de 13 minutos depois, totalizando 21 minutos desde o início dessa situação, os pilotos então escreveram um telex via datalink para o mesmo departamento de manutenção. Nele, eles descreveram a situação de terem que pilotar a aeronave manualmente, com aplicação constante de manche para trás para manter o voo nivelado, além do comportamento anormal da faixa Alpha Prot, que subia rapidamente com qualquer aceleração vertical. Agora, antes de enviar esse telex, eles também acessaram o Sistema Centralizado de Exibição de Falhas da Aeronave, o CFDS, que na verdade é mais uma tarefa de manutenção do que algo que se espera que um piloto faça. Lá, eles encontraram uma mensagem de falha referente ao sensor de ângulo de ataque número 3, que é um dos 3 sensores que medem o ângulo de ataque da aeronave e está conectado às respectivas unidades de referência de dados de ar. Agora, como resultado dessa informação, os técnicos de manutenção sugeriram desligar a ADR número 3, o que os pilotos também fizeram, mas quando fizeram isso, também não teve nenhum efeito, então acabaram ligando novamente. Já havia passado mais de meia hora e o comandante ainda mantinha a altitude, aplicando forte pressão para trás no manche lateral. Se ele soltasse, a aeronave mergulharia de novo em outra descida rápida, tornando inviável uma aproximação e pouso seguros. Enquanto isso, no solo, os técnicos haviam revisado o telex automatizado, enviado pela aeronave, que continha os valores de ângulo de ataque das 3 palhetas sensoras de ângulo de ataque. E com base nisso, eles começaram a desenvolver uma teoria. Eles informaram a tripulação que suspeitavam que 2 dos sensores de ângulo de ataque haviam congelado e que agora estavam transmitindo dados errôneos para suas respectivas unidades ADR. Então, com base nisso, eles sugeriram que os pilotos desligassem a ADR-1 e a ADR-2. Minutos depois, disseram que desligar só a ADR-2 poderia resolver o problema. Então, às 8h59, depois de quase uma hora voando no limite da controlabilidade, os pilotos fizeram o que lhes foi aconselhado e desligaram a ADR-2. E a aeronave imediatamente voltou às condições normais de voo. Não foi mais preciso segurar o manche e o piloto automático voltou a funcionar. Após discussão, os pilotos decidiram seguir para Munique e aproveitar o tempo de voo para avaliar todos os sistemas relevantes. E às 9h49, o voo 1829 finalmente pousou em segurança no aeroporto de Munique, onde uma equipe de técnicos de manutenção já aguardava ansiosamente. Mas espere, essa história está longe de acabar. A troca de mensagens via CARS entre tripulação e manutenção já causava agitação, mesmo com a aeronave ainda no ar. E por causa disso, assim que o Airbus A321 estacionou no portão, ele ficou em solo por 3 dias, enquanto a Autoridade Alemã de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, o BFU, conduzia uma investigação extensa em estreita cooperação com a Airbus e a Lufthansa. E o que eles descobriram foi fascinante. 8 minutos após a decolagem, enquanto a aeronave subia ao nível de voo 195, com temperatura externa de menos 35 graus Celsius, os 2 sensores de ângulo de ataque do lado esquerdo congelaram em valores quase idênticos, indicando o ângulo médio de 4,5 graus, com o nariz para cima. Agora, naquela altitude, esse ângulo de ataque não era realmente um problema, então tudo parecia normal. No entanto, conforme a aeronave subia e a temperatura externa caía, o número de Mach aumentava continuamente. Lembre-se, quanto mais frio fica, maior será o número de Mach, e com isso, o ângulo de ataque máximo diminui. Então, quando a aeronave atingiu o nível de voo 300, estava indicando Mach 0,675, e o ângulo de ataque máximo permitido havia diminuído para apenas 5,8 graus. Isso significava que agora havia apenas uma margem de 1,3 graus
entre o ângulo de ataque incorretamente detectado de 4,5 graus e o valor máximo permitido. Mas a proteção contra alto ângulo de ataque foi projetada para ser ativada com uma margem de 1,6 graus, o que significa que o ângulo de ataque aparente já estava 0,3 graus acima desse valor quando o copiloto decidiu desligar o piloto automático. Agora, se ele não tivesse feito isso, o piloto automático teria se desconectado sozinho um momento depois de qualquer forma, já que a proteção estava prestes a ser ativada. Lembra que a proteção foi feita para manter o ângulo de ataque de proteção alfa, independentemente de causar subida ou descida? Bem, é por isso que a lei de controle de voo mudou de controle de trajetória de voo para controle de ângulo de ataque, quando aquele valor limite foi excedido. E quando o piloto automático, neste caso, foi desativado, a proteção passou a buscar o ângulo de ataque de proteção alfa, que naquela altitude estava 0,3 graus abaixo do valor medido pelo sensor 1 e 2 do lado esquerdo. Assim, o sistema aplicou um comando extra de nariz para baixo para atingir o valor, além do que o copiloto já fazia. Como os sensores ainda estavam congelados, o ângulo de ataque aparente não caiu ao abaixar o nariz. Os comandos de nariz para baixo da proteção continuaram até que a aeronave parecia estar em uma descida descontrolada. Agora, se você está familiarizado com a história dos acidentes com 737 MAX, pode reconhecer esse cenário, e embora existam algumas semelhanças básicas aqui, esta ainda é uma história bem diferente. Mas você pode se perguntar, o que houve com o sensor número 3, que não congelou e media corretamente o ângulo de ataque? Quase todos os sistemas redundantes, com mais de 2 sensores medindo os mesmos parâmetros, têm um algoritmo de votação que compara os valores e rejeita um valor discrepante se os outros dois concordarem. Foi isso que ocorreu. O sensor 3, correto, foi considerado defeituoso porque os 2 sensores congelados concordavam entre si e, por isso, os computadores de voo o ignoraram. Esse também foi o motivo de ele ter sido exibido como defeituoso no sistema centralizado de falhas quando os pilotos o acessaram. Então, com a proteção agora buscando um ângulo de ataque que não podia ser alcançado, independentemente das ações do piloto, o que foi que, afinal, interrompeu a descida? Bem, lembra quando eu disse que os números de Mach dependem da temperatura? Isso significava que, à medida que a aeronave descia, a temperatura aumentava, fazendo com que o número Mach também diminuísse. E isso, então, elevava o limite máximo permitido do ângulo de ataque, aumentando a margem entre ele e o ângulo de ataque aparente. Isso reduziu a força do sistema de proteção para baixar o nariz e deu mais autoridade de comando para cabrar ao manche do comandante. Isso permitiu que ele nivelasse a aeronave no FL-270, ainda precisando de cerca de 50% de comando para cabrar no manche. Talvez alguns achem que os pilotos poderiam perceber que, ao descer mais, o ângulo de ataque máximo aumentaria, e assim a proteção deixaria de ser um fator. Mas, como vocês provavelmente sabem, isso seria um exemplo típico de viés retrospectivo, e implicaria em um cenário irrealista e, francamente, bastante arriscado. Veja, quando isso aconteceu, a tripulação não sabia o que causava a descida não comandada e estava totalmente focada em tentar pará-la. Após quase 1 hora lutando contra um sistema de proteção que se voltou contra eles, desligaram o ADR-2, como sugeriu a manutenção, e com o ADR-3 já rejeitado pelo sistema e o ADR-2 desligado, o sistema fly-by-wire do Airbus 321 agora só tinha um ADR restante. E nesse caso, ele foi projetado para reverter da sua lei normal, totalmente protegida para a lei alternativa, que ainda mantinha na estabilidade da trajetória de voo e características de manuseio semelhantes, mas sem nenhuma proteção rígida. Isso foi o que acabou salvando o dia, pois a aeronave passou a responder normalmente aos comandos do piloto. E aqueles de vocês que assistiram ao meu vídeo sobre o voo Air France 447 talvez se lembrem que a lei alternativa e a perda das proteções associadas a ela também tiveram um papel fundamental lá, embora de uma forma completamente oposta. Embora parecesse que o mistério havia sido resolvido,
a principal pergunta ainda permanecia: como dois sensores de ângulo de ataque poderiam ter congelado simultaneamente nos mesmos valores? Para responder, vou te explicar rapidamente como esses sensores funcionam. Na série Airbus A320, o ângulo de ataque é medido por três dispositivos chamados palhetas alfa. Uma palheta alfa é uma pequena lâmina giratória do tamanho de um dedo, instalada na lateral do nariz da aeronave. Como pequenas birutas, elas giram para se alinhar com o fluxo de ar que passa pela aeronave, havendo uma do lado direito e duas do lado esquerdo da aeronave. O ângulo das lâminas, em relação à linha de corda da asa, é enviado aos computadores de dados de ar, que repassam a informação aos computadores de controle de voo, responsáveis por calcular o ângulo de ataque máximo permitido. Agora, todas as vanes de ângulo de ataque da Delta Alpha Indian Delta Papa Alpha foram removidas das aeronaves e enviadas ao fabricante nos Estados Unidos, onde foram desmontadas e inspecionadas sob supervisão dos investigadores da BAFU. Mas não havia indícios de qualquer dano ou contaminação neles, e todos esses sensores funcionaram corretamente. A única explicação possível era que a água entrou e acabou congelando os sensores. E quando uma análise subsequente dos dados de voo de centenas de diferentes voos operados por diferentes companhias aéreas foi realizada, constatou-se que isso, na verdade, já havia ocorrido várias vezes em outras aeronaves também, seja com um sensor congelando ou dois sensores congelando em valores diferentes, mas em cada caso, a lógica de votação simplesmente eliminava o valor discrepante sem alertar os pilotos sobre nada. Lufthansa e Airbus agiram rápido e a companhia aérea trocou os sensores de ângulo de ataque suspeitos de todas as aeronaves por dispositivos de outros fabricantes. E, além disso, a Airbus imediatamente também publicou um OEB vermelho, um boletim de engenharia de operações, classificando-o como um boletim que tratava de questões de segurança de voo. Os OEBs vermelhos constam no manual de referência rápida e trazem aos pilotos procedimentos para lidar com comportamentos inesperados do sistema. E, na verdade, neste caso, dois OABs foram publicados, um para a família Airbus A320 e outro para as famílias Airbus A330 e A340, conhecidos como OAB 48 e 49, respectivamente. E eles, então, se tornaram bastante famosos, ou melhor, notórios, quando a tripulação de um Airbus A340-600 da South African Airways aplicou de forma inadequada o OAB 49 em uma situação de excesso de velocidade sobre os Alpes. Mas essa é outra história e talvez uma que eu vá abordar em um vídeo próprio, porque é super interessante. Esses OABs traziam várias condições ligadas à ativação indevida da proteção de alto ângulo de ataque. Se isso acontecesse, os pilotos eram instruídos a desligar dois ADRs para reverter para a lei alternativa, desativando todas as proteções e assim recuperando o controle da aeronave. Então, com novos sensores instalados e um procedimento criado para lidar com a ativação indevida do sistema de proteção, essa história parece ter acabado, certo? Bem, como costuma acontecer em investigações de acidentes e incidentes, também havia uma história por trás dessa história. Quase 2 anos antes, em dezembro de 2012, houve um incidente semelhante envolvendo um Airbus A330 da EVA Air, que havia decolado de um aeroporto no Japão. A localização exata do incidente é desconhecida, pois, por motivos não esclarecidos, ele nunca foi investigado pelas autoridades japonesas e não houve relatório oficial. Mas, semelhante ao caso do voo Lufthansa 1829, isso levou a algumas ações corretivas por parte da Airbus e das autoridades de aeronavegabilidade, e isso deixou um rastro documental. Então, informações básicas sobre o que aconteceu puderam ser encontradas. Quando a aeronave subiu a cerca de 11 mil pés, todas as vanes de ângulo de ataque congelaram de repente, indicando um ângulo de ataque de mais 5 graus, o que significava, como sabemos agora, que nas fases posteriores da subida, eles também ativaram a proteção de alto ângulo de ataque, levando a uma descida
não controlada da mesma forma que nesta história. Agora, aquela tripulação salvou a situação como os pilotos da Lufthansa, desligando os computadores de dados do ar e revertendo para a lei alternativa, recuperando o controle da aeronave. Mas aqui vem a ironia desta história. Essas palhetas de ângulo de ataque estão em placas de suporte que sustentam as partes rotativas. Antes do incidente da EVA Air, essas placas já eram suspeitas de causar o congelamento dos sensores em situações de formação de gelo. Para evitar que isso acontecesse, elas foram alteradas de um design plano para um levemente cônico, que foi instalado no Airbus A330 da EVA Air. Quando os sensores foram analisados após o incidente, suspeitou-se que o design cônico contribuiu para o gelo. Então, o design plano foi retomado. Isso parecia ter resolvido o problema. Mas como você deve ter imaginado, as placas traseiras do voo 1829 da Lufthansa eram planas. Portanto, melhorias substanciais adicionais eram agora necessárias. Os sensores foram redesenhados novamente e a programação dos computadores de controle de voo atualizada, permitindo detectar e desconsiderar palhetas de ângulo de ataque congeladas. Por fim, as OABs 48 e 49 também foram canceladas e removidas do QRH devido a essas melhorias. Agora, entendo que para alguns esse processo de eliminar o problema pareça indicar que a indústria aérea não sabe o que faz, mas na verdade mostra o oposto. Veja, aquela pequena palheta que segura o sensor de ângulo de ataque está longe de ser um dispositivo simples. Ela precisa funcionar em velocidades que vão de 0 a 85% da velocidade do som, temperaturas que variam de mais de 50 graus Celsius a menos de 60 graus negativos, e altitudes que vão do nível do solo até o início da estratosfera. E ela também precisa funcionar em todos os tipos de condições atmosféricas: ar seco, ar úmido, chuva, chuva congelante, granizo, neve e turbulência, e projetar e testar esses dispositivos para suportar todos esses tipos de condições adversas é uma tarefa realmente complexa. Embora as palhetas de ângulo de ataque tenham funcionado de forma confiável por milhões de horas de voo, nenhum dispositivo técnico pode funcionar perfeitamente em todas as condições sempre. Então, como acontece com todos os dispositivos mecânicos que precisam funcionar sob condições extremas, existe uma curva de aprendizado que depende de testes de laboratório sendo constantemente validados em relação às condições do mundo real. Quando o Airbus A320 foi lançado há quase 40 anos, parecia que a Airbus finalmente havia conseguido construir uma aeronave à prova de erros de piloto, com todas as proteções projetadas nela. Esse sentimento foi ilustrado por uma declaração provocativa feita por Bernard Ziegler, o idealizador do sistema Fly-by-Wire da Airbus, onde ele afirmou que até mesmo seu concierge poderia pilotar o Airbus A320 e que ele foi construído pensando nas capacidades dos piores 10% dos pilotos. Mas ele ignorou que a proteção de alto ângulo de ataque, da qual tanto se orgulhava, dependia totalmente da integridade de um par de pequenos sensores semelhantes a cataventos. Voltando ao famoso modelo do queijo suíço do Dr. James Rees, buracos sempre surgirão inesperadamente, às vezes até mesmo depois de parecer que tinham sido fechados para sempre. Mas a segurança das companhias aéreas melhorou exponencialmente nas últimas décadas, graças à parceria e cooperação dentro do sistema, que fornece camadas de defesa que podem, em última análise, evitar uma escalada fatal. Aqui, a cultura de segurança, o treinamento rigoroso e a competência de pilotos e engenheiros evitaram um desfecho ruim, e a forma cooperativa, como o fabricante e as autoridades trabalharam juntos depois disso, levou a soluções sólidas e melhorias de longo prazo. Mas o que essa história e tantas outras mostram é que, com qualquer sistema automático, é a qualidade da nossa interação com ele que determina o resultado. Então, em vez de abrir mão da nossa autonomia, confiando que esses sistemas sempre funcionarão perfeitamente, nós, pilotos, devemos sempre nos perguntar: sabemos quando ele funciona, como tirar o máximo proveito dele
e como contorná-lo caso ele se volte contra nós. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo ao Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.